Um novo estudo americano feito com milhares de crianças e adolescentes confirma a influência dos videogames no comportamento dos jovens. Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas. Você acha que o jogo de tiro com violência pode influenciar a juventude a, por exemplo, cometer um atentado igual aquele de ontem em Suzano? Com certeza. Principalmente essa adolescência de hoje está com a cabeça super fraca. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou um documento que aponta que jogar games violentos pode causar um aumento potencial de agressividade no jogador. Jogo e vai deixando, aí o demônio vai entrando na mente deles e com certeza vai influenciar porque não tem informação igual a gente já mais idoso, né? Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É decepcionante, eu sei. Extremamente decepcionante que em 2023 ainda estamos tendo que debater essa pauta. É extremamente decepcionante ver que os estudos não valeram de nada, os diálogos não valeram de nada, nossa insistência não valeu de nada, a nossa luta não valeu de nada. Mas como é necessário, então pega uma pipoquinha, se acomoda e vamos juntos explorar esse assunto. Para ficar mais claro e fácil de todo mundo entender, eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Primeiro, eu vou explicar o ponto de vista que eu nomeei de Boomer, englobando aqui as pessoas com mentalidade parecida com a do Lula. Depois, eu vou contradizer e provar com base na ciência o motivo desse tipo de pensamento estar completamente errado. E, por fim, vou fazer uma reflexãozinha sobre a internet e comunidades gamers no geral. Caso você curta alguma franquia de jogos como GTA, Resident Evil, Battlefield ou outro jogo no estilo, é bem provável que você ou seus pais já tenham sido alertados por alguém sobre uma possível intoxicação que esses jogos causariam em você. E pra você que vive matando NPC no GTA só por puro prazer, mas na vida real não consegue fazer mal a uma mosca, essa afirmação é completamente absurda. Mas você já parou pra pensar de onde surgiu a ideia de que os videogames realmente são um perigo? Eu odeio ter que dizer isso, mas para uma pessoa que literalmente só vê a comunidade gamer de fora e nunca teve um contato direto com o que os jogos de fato são, até que esse tipo de pensamento possa fazer algum sentido. E pera aí, antes de você vir me crucificar nos comentários, eu peço que, assim como eu, mesmo sabendo que eles estão errados, abre um pouco tua mente. Você nunca vai conseguir mudar o pensamento de alguém que você nem mesmo entende como pensa. Então, hoje, de uma vez por todas, a gente vai compreender a raiz desse mal. E, para isso, a gente vai ter que fazer a nossa primeira viagem no tempo. Afternoon, this is News 2, and we are following a breaking story today, a shooting at a high school in Littleton, Colorado, that's near Denver. Here is what we know so far. Witnesses say 2 gunmen dressed in black Side says there may have been more to it than that normal watch. I looked out the window, and there was like a man with a trench coat. And another kid just standing there on the side of the school in white. A ideia de que os videogames são uma má influência surgiu em 1999, quando 2 colegas, Eric Harris e Dylan Klebold, entraram fortemente armados na escola onde estudavam, levando à morte de 12 alunos e um professor, além de ferir outras 21 pessoas.
Esse vídeo não tem como foco o massacre de Columbine em específico, mas caso você tenha interesse em entender o que aconteceu ali, eu vou deixar na descrição alguns vídeos que eu usei como referência para as pesquisas desse vídeo. O massacre de Columbine já é assustador por si só, mas para conseguir encontrar as informações que a gente precisa nesse caso, vai ser necessário entender o contexto em que ele ocorre. A década de 90 foi marcada por diversos acontecimentos e mudanças importantes, como a chegada dos computadores, a internet e popularização dos jogos. Quando falamos dos Estados Unidos, é importante destacar uma imensa cultura armamentista que, mesmo passando por diversos debates e questionamentos ao longo da história, seguiu e segue bem forte. Eu não vou entrar nessa discussão sobre a permissão ou não permissão de armas de fogo, mas depois das pesquisas que eu fiz, não posso deixar de citar coisas como essa aqui. Some fun when Snubby Gun plays Private Eye, and you can have the same kind of fun with Mattel's Tommy Burst Detective Set. Detective Set, you also get the Snub Nose 38 and Snap Draw Shoulder Holster. The pistol fires greeny stickum caps and shoots safe shooting shells. The exciting new Tommy Burst Detective Set includes wallet, badge, and ID card. $7 wherever toys are sold. You can tell it's Mattel. It's swell. Eu não tô dizendo que necessariamente as réplicas de arma vão tornar as crianças mais violentas. Mas uma coisa é certa. Pro modo de pensar boomer, isso é um absurdo. Meus pais, por exemplo, nunca me deixaram ter uma Nerf por medo de que isso me fizesse querer ter uma arma de verdade. E antigamente, isso, além dos filmes, era o que levava a culpa por algumas crianças apresentarem um comportamento violento. Porém, era chegada a hora disso mudar. Em dezembro de 1993, era lançado o primeiro jogo, digamos, violento que se popularizou de fato entre os jovens. Pela mecânica de jogo inovadora que foi introduzida e a maestria com que o jogo fez isso para a época, Doom se tornou um dos jogos mais populares e passou a ser referência para o desenvolvimento de outras franquias no estilo. Após algumas investigações, uns relatórios sugeriram que os autores do massacre de Columbine jogavam Doom, e obviamente a galera conservadora caiu em cima. Eles se dividiram basicamente em duas linhas de raciocínio diferentes. A primeira dizia que o fato do jogo ser muito violento e realista supostamente ia normalizar a violência na mente dos jogadores. Isso ia fazer com que eles passassem a considerar ela uma forma aceitável para resolver os problemas do dia a dia. A segunda dizia que a cultura popular, incluindo os jogos violentos como Doom, supostamente ia influenciar o comportamento das pessoas e encorajar a imitação de alguns comportamentos perigosos ou até crimes. Também teve alguns críticos que afirmaram que os autores do massacre de Columbine estavam tentando recriar o jogo na vida real, sendo inspirados pelos personagens e pela violência do jogo. Além disso, alguns pesquisadores alertavam sobre as luzes fortes nos jogos, o que supostamente levaria as pessoas com o costume de jogar por muito tempo a ter crises e problemas de saúde. Vale ressaltar que mesmo essas linhas de raciocínio fazendo sentido para a época, nenhum dos estudos feitos chegou a ser aprofundado o suficiente para provar que tudo aquilo era verdade. O negócio é que, se isso fosse só um assunto falado nas conversas pessoais, essas linhas de raciocínio nem teriam ganhado tanta atenção. Mas chegou em um ponto que algumas emissoras de TV perceberam que os videogames tinham ganhado uma fama legal e falar sobre isso ia ser uma forma fácil de atrair o público pelas polêmicas. Aí sim, entrou o verdadeiro problema. Pensa que chegou até aqui por decisão da sua vontade, guiado pelos próprios passos. Andar pela casa, procurar alguém. Doce ilusão. Este é um jogo, e quem tem o controle
sou eu. Eu controlo ele. E ele me controla. Bom, por hoje é só. Aqui se encerra a parte 1. Antes de ir, eu queria saber de vocês. Quais foram as suas experiências com o modo de pensar boomer? Vocês têm alguma história legal pra contar? Deixa aí nos comentários, pô. É muito bom saber que eu não sofri nem passei raiva sozinho. Eu queria agradecer todo mundo que chegou até aqui e também pedir um feedback de vocês. Porque por esse ser literalmente o meu primeiro vídeo, não tenho muita ideia de como que eu fui. Então, caso você tenha alguma crítica, elogio ou só um ponto a ser destacado, deixa aí nos comentários. Eu sou todo ouvidos. Nesse caso, eu não vou estar ouvindo. Vocês entenderam? Enfim, eu vejo vocês na parte 2, rapaziada. Fui!